O que é relação abusiva para você? É quando o teu parceiro ou tua parceira te trata mal, te xinga, te humilha na frente dos outros, ou tem crises de ciúme, muitas vezes em público, ou algumas vezes por ciúme simplesmente começa a te tratar mal. Te diminui, te menospreza, te subestima, ou é prepotente, controlador ou controladora. Você acredita que uma relação baseada na chantagem ou no vitimismo também podem ser formas de relações abusivas? Ou você acha que uma relação abusiva é somente aquela entre casais? Você acredita que pode haver relações abusivas no trabalho ou mesmo entre amigos? Você considera o bullying uma atitude abusiva? Então, se você se identifica com uma dessas situações, ou muito provavelmente várias delas, eu gostaria de te convidar a assistir a série Relações Abusivas, que começa agora. Nesse primeiro vídeo da série, nós vamos estar falando da relação abusiva entre pais e filhos, filhos e pais idosos. No vídeo 2, nós vamos estar falando das relações no trabalho e de amizade. Por que você ciclicamente continua atraindo pessoas abusivas dentro do teu convívio, nas tuas relações de trabalho e de amizade também? E finalmente no terceiro vídeo, nós vamos estar abordando as relações abusivas conjugais. É muito comum os jovens e principalmente os filhos começarem a tratar seus pais ou os idosos de uma forma um pouco equivocada, menosprezando a sua capacidade intelectual e cognitiva, muitas vezes quando não há nenhum problema. A terapia emocional sistêmica é uma terapia muito prática. Ela observa a situação de fora, observando todos os ângulos e pontos de vista diferentes. Eu atendi uma cliente com a terapia emocional sistêmica que estava em depressão, vivendo a seguinte situação. Ela me reportou na primeira consulta, que é a consulta investigativa, onde nós fazemos um diagnóstico de todas as áreas da tua vida para entendermos da onde vêm as raízes da problemática, né, dos sintomas que você está vivendo, que está te deixando descontente. Então, ela tem 65 anos, uma pessoa perfeitamente capaz, ainda trabalha por amor à profissão, porque já se aposentou, mas continua trabalhando. É uma pessoa extremamente inteligente, ativa em todas as áreas da vida, mas ela mora com o filho de 40 anos. E esse filho, de um tempo para cá, começou a enfrentar um processo depressivo por problemas particulares dele. E a partir de então, ele começou a tratar a mãe como uma retardada, falando coisas do tipo: tenha cuidado para atravessar a rua, você não está prestando atenção, pegue na minha mão, pegue no meu braço, atravesse junto comigo. Ou quando ela fosse cozinhar, dizendo: você não está fazendo isso certo, primeiro tem que fritar cebola. E ele passou a criticá-la o tempo todo, em todas as situações dentro de casa. E isso começou a comprimir toda a autoestima dessa mãe, dessa senhora, que até então era cheia de vida, uma pessoa otimista e alegre, passou a ser uma pessoa deprimida, frustrada e se sentindo incapaz de promover as atitudes mais simples do cotidiano. Esse é um legítimo exemplo de uma relação abusiva entre filhos e pais. Outro exemplo é quando a mãe ou o pai subestimam a criança, a ridicularizando ou a incapacitando da sua independência ou da sua capacidade de tomar decisões. Muitas vezes, a superproteção também se torna uma relação abusiva.
É importante nós compreendermos que uma relação abusiva não se trata apenas de uma relação de casal, mas ela pode estar presente em qualquer tipo de relação interpessoal. E nós precisamos ter um olhar atento para identificar aonde está o abuso e por que esse abuso está se instalando nessa relação. Precisamos analisar se sempre foi assim, se esse é um traço de personalidade do abusador, ou se de repente alguma situação aconteceu que engatilhou um processo, até depressivo muitas vezes, na pessoa do abusador. Então nós temos que observar o porquê que essa relação está se transformando em uma relação abusiva. O porquê que o agressor, o abusador, está se comportando dessa maneira. Se ele sempre se comportou desde o começo, se esse é um traço de personalidade dele, ou se de repente ele está enfrentando um problema psicoemocional que está refletindo no seu comportamento dentro da relação. O objetivo da terapia não é botar o dedo na cara de ninguém e apontar o culpado, mas é entender se existe salvação para essa relação, se existe um tratamento ou se não, se é uma relação absolutamente perdida e você simplesmente precisa se afastar dessa pessoa. E pode acontecer até mesmo nas relações de pais e filhos, porque cada pessoa tem o seu tempo de crescimento e muitas vezes ajudar ou tentar ajudar uma pessoa não a ajuda. Esse é o princípio básico, por exemplo, do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Eles dizem que o alcoólatra, primeiramente, tem que entender que tem um problema, que ele é alcoólatra. Então, decidir buscar uma ajuda. Esses são os primeiros passos de cura. E a cura não é somente física, mas é uma cura emocional e espiritual também. Então nós precisamos entender o que está acontecendo dentro dessa relação, antes de acusarmos, antes de apontarmos o dedo e dizer você é uma pessoa absolutamente cruel porque você está abusando, por exemplo, da sua mãe. Nós precisamos entender para não sermos injustos e tentarmos salvar as relações que têm salvação. E as que realmente não têm salvação, precisamos angariar forças para compreender que muitas vezes o afastamento é a melhor forma de ajuda. Para entendermos melhor como essa problemática acontece dentro da relação, nós vamos estar desenrolando detalhadamente vários aspectos de relações abusivas nessa série. Portanto, o primeiro passo para que a cura aconteça e se estabeleça nessa relação é entender que você está vivendo uma relação abusiva. E essa parte é normalmente a parte mais difícil, é identificar. Porque as pessoas acreditam que uma relação abusiva são somente aquelas que são dramáticas. Quando há, por exemplo, agressão física ou algo muito sério, talvez um acontecimento em público, mas na verdade não é. A relação abusiva ela começa de pequenos passos, com pequenas atitudes diárias, que vão crescendo e se transformando numa bola de neve, até tomarem finalmente proporções gigantes que fogem absolutamente o controle e que normalmente quando chega nesse ponto já não tem mais muito o que ser feito. A melhor opção então seria o afastamento. E uma das relações mais difíceis que eu trato em consultório é justamente as relações abusivas dos filhos para os pais e dos pais para os filhos. Mas principalmente quando o filho trata os pais dessa maneira, de uma maneira abusiva, desrespeitosa, é muito difícil para o pai ou para a mãe aceitar e assumir que realmente o seu filho está lhe tratando dessa maneira. Eles ficam tentando tapar o sol com a peneira, arrumando desculpas. Ah, ele falou isso porque estava com a cabeça quente, tadinho. Ah, ele não é assim, ele falou isso porque estava nervoso. Mas não tem desculpa para agressão. Não tem desculpa. A agressão precisa ser contida já logo no início. Principalmente para você, idoso, pense e entenda isso. Se você tem plenas funções e capacidades mentais e você não precisa de ninguém para decidir por você, não aceite que alguém decida por você.
Não aceite que alguém escolha por você ou tome sua voz ou te coloque no cantinho da sala dizendo: peraí que a gente vai resolver aqui. E o que a gente resolver tá bom pra você? Não, não. Enquanto você estiver assumindo plenas capacidades mentais, você ainda é a mesma pessoa e tem os mesmos direitos e as mesmas funções dentro da família e individualmente também. Não permita com que esse tipo de comportamento dos seus filhos ou de qualquer outra pessoa do teu convívio comece a deteriorar a tua autoestima, porque isso vira uma doença. Uma vez que a tua autoestima começa a cair, você começa a se sentir incapacitado, impossibilitado de tomar decisões, de prosseguir com a sua vida normalmente, isso vai se somatizando em doenças. Portanto, é indispensável que você continue mantendo a sua dignidade. E essa é uma das principais qualidades que nós possuímos, é a nossa dignidade. É muito importante nós envelhecermos cativando essa dignidade. Isso não quer dizer que é arrogância, a dignidade é diferente de arrogância, né? Nós temos que ser humildes sempre para estarmos aprendendo, evoluindo sempre. Mas não podemos perder nossa dignidade em nenhum momento da nossa vida, porque a nossa dignidade é o mais valioso que nós temos. Então nós precisamos mantê-la até o último momento, até o último dia de vida, ou pelo menos até o momento que você ainda tenha sanidade e possa responder por você. Outro pecado muito grande que eu vejo dos filhos cometendo com os pais é tirar o idoso de sua casa para facilitar a vida do filho, para que o filho possa cuidar desse idoso com mais facilidade. Ah, porque o filho ainda trabalha, enfim, aí vem uma lista de justificativas. Tirar o idoso da casa onde ele sempre morou é tirar a dignidade dele. Não façam isso. Tentem de todas as maneiras deixar o idoso permanecer em sua casa. E eu sei que é uma realidade, uma verdade muito difícil para os filhos aceitarem. Principalmente quando o idoso ainda está em perfeitas faculdades mentais, mas já começa a ter debilidades físicas. Ainda assim, deixe o seu pai e a sua mãe decidirem por si próprios se eles desejam sair de suas casas. E se a vontade deles for, não, eu não quero sair da minha casa, eu prefiro morrer aqui, eu quero morrer aqui, onde eu tive uma vida inteira de história, onde eu criei os meus filhos, onde eu passei a maior parte da minha vida, respeite a vontade do seu pai e de sua mãe. Porque muitas vezes você removendo ele dessa casa, você está tirando a história de dentro dele, as memórias. E nós somos o quê? Nós somos a vida que tivemos, nós somos as nossas memórias que foram construídas ao longo de nossa vida. E por mais difícil que seja, lembre-se que quando teu pai e tua mãe tiveram você, eles também tiveram que fazer tantos sacrifícios. Muitas vezes trabalhar menos, ou às vezes até a mãe deixou de trabalhar para poder cuidar dos filhos. Muitas vezes não foram viajar nas férias porque não tinha dinheiro para pagar passagem para todos os filhos. E tantas outras situações que eles abdicaram em prol dos filhos. E agora, na fase idosa, é a vez dos filhos abdicarem e sacrificarem suas vidas para cuidarem desses idosos dentro de um aspecto de maior dignidade possível, respeitando a vontade desse idoso até o último momento. E não se esqueça, daqui a pouco, num piscar de olhos, você também será um idoso. E pense como você quer que o teu filho e a tua filha te tratem. Como um retardado que não consegue atravessar a rua, não consegue fazer um arroz? Ou como uma pessoa que tem uma história linda de vida, que cuidou de você com amor, com carinho, e que hoje talvez não tenha as pernas mais fortes do mundo, e que talvez não faça o arroz mais gostoso do mundo, aquele bolo que você sempre gostou. E talvez tenha que atravessar a rua no tempo dele. Respeite. É teu papai, tua mamãe, ou seja, qualquer outro idoso. Tenha paciência. Se sacrifique. Porque essa é uma das lições que nós temos na vida. Nós passamos por várias diferentes etapas ao longo da nossa vida. E envelhecer pode ser uma etapa muito bonita, desde que a gente consiga envelhecer com dignidade. Não subestime os idosos, não comprima sua autoestima, se policie.
E caso você esteja sendo abusivo, tente se reconhecer, entender por que isso está acontecendo. E você, idoso, observe. E se você perceber que está realmente dentro de uma relação abusiva, senta com teu filhinho e com tua filhinha e conversa. E diga, eu estou me sentindo abusada. Você não pode falar assim com a mamãe. Você não pode fazer isso pro papai. Eu cuidei de você a vida toda. Agora é tua hora de cuidar de mim. Tenha paciência. Seja gentil. Não fale comigo dessa maneira. Imponha o seu limite sem medo. Não tenha medo. Não precisa esperar o momento de uma explosão emocional, que muitas vezes pode acabar num choro compulsivo ou num ataque histérico. Não espere isso acontecer. Cuide de você. Seja responsável por você. Sente e converse numa boa, com paz no coração, com amor. Exponha teus sentimentos, tuas vontades, tuas necessidades, teus desejos. E faça seu filhinho e sua filhinha entender que por mais dificuldades que você tenha, física ou até emocional, psicológica, porque quando nós envelhecemos nós ficamos mais carentes, mais lentos, nossa capacidade de raciocínio diminui, não é tão sharp, tão rápida, mas ainda assim nós temos muito a oferecer ao mundo. Precisamos estabelecer nossos limites e sabemos onde é nosso lugar. Se você gostou desse vídeo, continue com a gente porque eu vou estar trabalhando muito essas relações. E lembre-se que o amor é milagroso e pode curar tudo e todas as relações. Obrigada, te vejo no próximo vídeo.